E aí, pessoal, estamos de volta com as nossas aulas, as nossas gravações. Dessa vez a gente vai trabalhar diretamente com as questões do Enem relacionada com a crise de 1929 e o keynesianismo. Claro que dentro desse contexto nós não podemos deixar de falar sobre as estruturas produtivas, né? Ou as formas como a produção industrial ocorreu, né? Dentro da questão do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo, tá? Então, as questões que a gente vai trabalhar vai englobar toda essa logística. Até porque, para a gente falar da crise de 29, em teoria, a gente tem que saber sobre o sistema aí do Taylorismo, Fordismo, principalmente, tá? E aí, então, a gente pegou e juntou tudo numa única coisa para ficar mais interessante, certo? Então, vamos lá. São questões de vários Enems, então é bem interessante a gente ver até como que as mudanças foram ocorrendo na estrutura da prova do Enem. Então, vamos lá. Nós temos aqui como primeira questão uma questão bastante longa, de 2011. Essa questão você pode ver que a estrutura já é diferente, tá, das provas de hoje. Não existe mais essas alternativas tão grandes como a gente pode ver aqui, tá? Alternativas tão grandes no caso, né? Bom, então vamos lá. A questão do Enem de 2011. Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e econômica, baseada na tecnologia da informação, visa a administração descentralizadora, ao trabalho individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. Observa que ele está falando de descentralização de alguma forma e, claro, tecnologias, né, rede de comunicação e tal. Essa descentralização ele fala que pode ser entre continentes, inclusive, né? Essa rede pode estar sendo ligada entre continentes, mas é claro, para se ligar é porque houve a descentralização. Então, nesse caso, está falando do processo produtivo mais atual, né, que é esse processo onde as empresas preferem terceirizar a produção, então produzem em determinados locais para baratear a produção, que é uma característica fortíssima do sistema toyotista. E nesse caso, fala sobre também a administração descentralizadora, significa então que pode ter várias gerências em determinados locais, né? Fala sobre o trabalho individualizante, que no caso não se refere à divisão de tarefas, mas que cada trabalhador tem que individualmente dominar diversas partes da produção. Então é bem interessante nesse sentido, né? Então fala muito das características do sistema toyotista, que vocês devem, né, já ter visto no vídeo anterior, tá? No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos das empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado. Então, olha bem, né? A gente quer saber que dentro da esfera do trabalho, o que essas mudanças têm provocado? Que mudanças? Essas mudanças constantes, né, principalmente nos meios de comunicação e tal. Então, vamos lá. A letra A diz que essas mudanças, né, têm provocado o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob influência dos modelos orientais de gestão. Olha só, linha de montagem, primeiro que não é relacionado com questões orientais, era mais nos Estados Unidos, aí nas indústrias Ford, onde o trabalhador era preso a determinado local e se especializava em apenas uma parte da tarefa, né? Era uma rígida divisão do trabalho. Então a gente já sabe que está fora, né? O aumento da forma. Espera só um pouquinho aqui. O aumento da forma de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do desemprego crônico. Como assim, né? O aumento da forma de teletrabalho. Como se fosse assim. Essas tecnologias têm criado novos postos de trabalho baseado então em tecnologias, rede de informação e tal. E isso tem resolvido o problema da falta de emprego. Logicamente não é isso que está querendo dizer, né? Porque o texto ele fala sim disso, mas ele fala sobre a questão de como esse trabalho ele pode ocorrer, né? E o trabalho ele ocorre de diversas formas. Dentre essas formas, as formas mais interessantes que a gente viu aqui é essa questão do trabalhador ser mais
flexível, ele mesmo ser mais capaz de desenvolver determinadas tarefas, né? Letra C. O avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos. Perfeito. Então é isso mesmo, o trabalho flexível. Vocês observaram que está falando em individualização do trabalho, né? Ele está falando de descentralizar uma série de coisas. Então, trabalho flexível. E terceirizar é isso, né? Por isso que liga diversos continentes, porque cada continente pode estar fazendo uma determinada tarefa, tá? Então, é a terceirização. Isso é a característica do sistema toyotista, tá? A autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos especialistas técnicos e gestores. É natural que jamais a tecnologia vai substituir principalmente essa parte dos técnicos e dos gestores, né, que são eles que gerenciam toda a produção. Pode até diminuir a mão de obra diretamente, digamos, do trabalhador em si, né, do operário. O fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia de harmonização das relações de trabalho. Cara, isso é algo bem complicado, né? O trabalhador ele vai sempre perdendo esse, digamos assim, esse direito de discutir, né, de ter um diálogo e tal. Ele fica mais preso à parte da produção mesmo, né? Mesmo o sistema mais avançado, sempre isso vai ocorrer, né? Agora nós temos uma questão de 2012, é uma questão bem simples. Então a gente vai começar analisando a imagem. Observa que é uma imagem que caracteriza um sistema bem interessante, que é o sistema fordista, tá? Ou também chamado de sistema taylorista fordista. Observe que tem operários ali trabalhando em cima de uma determinada estrutura, né? Nesse caso, está representando aqueles trabalhadores que ficavam em um determinado local e as peças vinham através da linha da esteira rolante dentro da linha de montagem. Então, produzia produtos padronizados. E o trabalhador ficava o dia todo fazendo a mesma coisa, né? Que era esse trabalho que caracteriza bem o que nós conhecemos como Fordismo, tá? Bom, na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na autonomia do produtor direto, ou seja, o trabalhador tinha autonomia? Não, ele está preso a essa estrutura, né? Adoção da divisão sexual do trabalho, ou seja, uma parte feita por homens, outra por mulheres, também não temos essa especificação ali na imagem, né? Exploração do trabalho repetitivo? Sim, né? Nas indústrias Ford, graças ao Fordismo, era isso que ocorria. Então havia divisão do trabalho e cada um ficava fazendo a mesma atividade constantemente, né? Se especializava naquilo ali e fazia constantemente. Letra D, utilização de empregados qualificados. Querendo ou não, eram qualificados porque eles se especializavam ali naquela área, mas não o qualificado como a gente conhece hoje, que é uma pessoa que tem um estudo a mais, que tem realmente práticas a mais, né? Então não é nesse sentido, tá? Incentivo à criatividade dos funcionários. Menos ainda, se ele está preso a uma estrutura, como que ele vai ser criativo, se ele faz sempre a mesma coisa, né? Então, é uma característica aí do sistema fordista, né? Que é o trabalho repetitivo. Ainda do ano de 2012, nós temos essa questão aqui, uma questão bastante ampla, bastante grande também, tá? Texto 1. A Europa entrou em um estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no cyberespaço. Aqui fala de uma crise por volta de 2011. Né? Texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão, iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Então observe que ele está comparando duas crises, né? A crise de 1929 com essa crise aí que ocorreu por volta de 2011. E o que a gente quer, então, na questão? Vamos lá. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises, pois, olha bem, quando compara as duas, então, o autor quer dizer que acontece a ocultação de alguma coisa, né? Que é a principal diferença entre elas. Na verdade, a questão é um pouco confusa, mas o que se quer mesmo aqui é a definição do que foi a crise de 29 e, consequentemente, a crise de 2011. Tá? Foi uma crise
também que assolou aí a Europa, certo? Então vamos ver a letra A. Vamos ver se a gente já... Não dá para ver aqui ainda, então vamos ficar por aqui, né? Letra A. O crash da Bolsa em 1929 adveio dos envolvimentos dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e a atual crise é o resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e do Iraque. É até interessante a afirmação, né? Mas diz que a crise veio porque os Estados Unidos se envolveram na Primeira Guerra Mundial, né? Não, dependendo do que você fosse analisar, poderia ter sentido, mas a crise não veio porque os Estados Unidos entraram na guerra, né? Veio por causa de outras consequências e tal. E a crise da qual está sendo descrita como crise atual não foi relacionada com a questão dos Estados Unidos gastarem no Afeganistão ou no Iraque com guerras. A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos, e a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Exatamente isso, né? A crise de 29 a gente sabe muito bem que foi uma crise de superprodução que ocorreu nos Estados Unidos. Então, eu já sabendo esse conceito, eu já matei a questão. E a de 2011 foi realmente uma voltada aí para a questão da especulação financeira. Quando você tem muito dinheiro na praça, isso gera especulação financeira e isso gera crise, né? Porque muitas coisas desvalorizam devido à famosa lei da oferta e da procura, certo? A crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruída após a Primeira Guerra. Não está errado, de fato, né? E a atual crise se associa à emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos. BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que logicamente não tem nada a ver, né? Como que esses países iam que gerar uma crise porque eles estavam concorrendo agora, né? O crash da Bolsa de 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense, e a atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre mercado. Bom, aí as duas respostas as duas partes, né, da resposta estão bem complicadas, né? Não houve proteção para o setor produtivo, na verdade houve uma superprodução, né? E a internacionalização das empresas, isso não gerou crise em momento algum, né? O livre mercado não gerou crise em momento algum. A crise de 1929 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de comércio mundial, e a atual crise resultou do excesso de regulação do governo desse país sobre o sistema monetário. Bom, já está errada a primeira parte, porque fala que foi uma política intervencionista. E, na verdade, a crise de 1929 é uma crise de superprodução baseada nesse sistema da livre concorrência, tá? E não da política intervencionista. É uma crise do liberalismo, ok? Então a gente viu aí que realmente bastava saber o conceito da crise de 1929, que foi essa crise de superprodução industrial nos Estados Unidos. Vamos para a próxima. Essa questão é uma questão bastante interessante também. Ó. Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Então, aqui a gente está vendo umas questões bem interessantes, né? A gente está vendo que fala sobre a questão do trabalhador em tempo flexível, né? Que é como se ele tivesse assim a escolha, né, do que fazer, em que atividade, ou trabalhar em diversas atividades. E aí a questão da supervisão. Olha bem, ele coloca aqui, é maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. Então isso quer dizer o quê? Que há uma forma diferente de controlar toda a situação, né? Porque há um trabalho descentralizado. Então não tem como você ficar ali controlando um único local, né? Então esse controle é bastante diversificado, né? E o trabalho acaba sendo então mais fiscalizado, né? O poder sobre o trabalhador mais direto. Significa que o trabalhador ele tem o que ele está fazendo é controlado mais diretamente, né? Porque ele faz um trabalho mais específico, tá? Comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que, olha bem, o que ele está querendo dizer aqui é que comparando essa forma, né, que é esse tempo flexível,
com as características do Taylorismo e do Fordismo, então significa que é diferente da característica do Taylorismo e do Fordismo. Por quê? No Taylorismo e no Fordismo, a produção, como a gente falou, era baseada naquela questão da divisão do trabalho, né? Cada trabalhador era especializado em apenas uma área, ele ficava preso ali devido às esteiras rolantes e tal. Então, na verdade, está querendo mostrar uma característica diferente, tá? Desse sistema aí. Então, vamos ver como que se processa aqui na sequência. Então, concepção de tempo analisada no texto pressupõe que as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. Democratizar as relações significava dar mais poder para o trabalhador, né? E não é isso que está sendo dito, né? As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico, como se voltasse ao mundo do artesanato, né, onde as pessoas trabalhavam em casa, deixava ali as indústrias e tal. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. É claro que a terceirização, como a gente falou, é um sistema que vem ocorrendo e tal, mas não está relacionado exatamente com isso, né, com a qualificação profissional. É uma questão das empresas que descentralizam a sua produção. As organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. É natural que esses processos eles sejam totalmente contrários ao sindicalismo, né? Então não tem nem como isso estar relacionado com a resposta corretamente, né? E os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Olha bem, então, ao invés de ter ali uma atenção maior durante todo o processo, realmente há um controle final, ou seja, os resultados do trabalho são analisados de forma mais rigorosa, né? Então isso é mais uma característica aí desse sistema toyotista, né? Então realmente os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho, tá? Então vamos para a próxima questão. Essa questão é uma das mais fáceis que a gente vai encontrar, tá? Nessa nossa atividadezinha. Vamos primeiro analisar aqui a imagem, tá? Nós temos então duas imagens, né? Dois processos. No primeiro processo, nós temos aqui a gente pode dizer assim, uma procura pelo produto, gerando um estoque, né? E aí depois nós temos de novo o processo que gera um novo estoque. Ou seja, a gente tem então a matéria-prima é estocada. Depois essa matéria-prima vai para a indústria, produz e novamente é estocado, para depois acontecer a venda. Então é a geração de estoque. Isso é característica do sistema taylorista fordista, tá? Que gera os estoques. Trabalha com a produção em massa, então acaba gerando estoques. E aí nós temos então uma nova forma de produzir, onde o cliente solicita um determinado produto, né? Aí esse produto é feito e entregue para o cliente. Então não gerou estoque, porque foi feito sob encomenda. Consequentemente, para fazer esse produto, a empresa solicitou do fornecedor as matérias-primas. Então, só vieram matérias-primas necessárias para a construção daquilo que estava sendo demandado no momento. Entende? Então, nesse sistema, a gente pode dizer que é característica básica de um sistema que não vai gerar acúmulo, porque ele trabalha sob encomenda. Né? E isso nós chamamos de toyotismo, tá? Que é a produção flexível, o chamado just in time, ou seja, em cima da hora. Se produz tudo em cima da hora. Tá? Então é a característica do sistema toyotista. Agora vamos ver o que a pergunta nos reserva. Na imagem estão representados dois modelos de produção. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator. Então, olha só. O que quer saber é o que pode estar ocorrendo aqui ou qual é a diferença de um para o outro que poderia ocasionar uma crise de superprodução, né? Ou seja, gerar estoques, né? E tal. Origem da matéria-prima? Claro que não, né? Como que a origem da matéria-prima pode provocar estoques? A matéria-prima é boa independente de onde venha, né? Qualificação da mão de obra? Não, por quê? Porque o trabalhador em si ele está fazendo ali de acordo com
o que é exigido dele. Ele não vai ditar normas tanto de aumento da produção quanto de diminuição dessa produção. Velocidade de processamento poderia ser, desde que a gente entendesse que esse segundo sistema não tem todas as tecnologias para produzir rapidamente, né? Mas na verdade não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a questão de produzir sob demanda ou produzir para gerar estoques, né? Necessidade de armazenamento. Essa aqui é a situação, tá? O que pode gerar uma superprodução é exatamente isso, a necessidade de armazenamento. No primeiro, a gente está vendo que existe o armazenamento constante, né? Então gera os estoques, consequentemente gera crise de superprodução, né? No segundo, não. Então, é a necessidade de armazenamento no primeiro que pode ocasionar uma crise de superprodução, que é a diferença entre os dois sistemas, né? Amplitude do mercado consumidor. Até que tem um certo sentido se você entendesse que cada um deles aqui tem um mercado consumidor diferente. Mas não é isso que está em jogo, por quê? Porque a gente não está falando da quantidade de consumidores e tal, né? A gente está falando apenas que um guarda o produto para vender e o outro só produz de acordo com a demanda. Então não influencia diretamente, né? Aqui nós temos uma outra questão que começa com uma música. É uma letra de uma música e tal. E é uma música de um cara muito famoso que é o Arnaldo Antunes, ex-cantor lá dos Titãs. Disneylândia. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira. Para competir no mercado americano, pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Olha bem, Disneylândia nesse caso ele está se referindo a essa rede de produção, né, como se fosse uma diversão, né? E que alguém está sendo barrado de qualquer forma. E que há uma integração entre diversas regiões do planeta, com produtos vindo de diversas regiões e tal. Então é uma questão assim, bastante ampla, fala bem aí desses sistemas que a gente está vendo nas outras questões. Né? Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Então, coexistência significa a existência de duas coisas, pelo menos aí, né? Vamos ver então o que seria. O acirramento de controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. Controle alfandegário, gente, seria uma limitação dessa relação entre os países, porque seria a geração de impostos, tá? E a proibição, então, que as pessoas circulassem constantemente por diversos países e, consequentemente, esses países fossem mais presos e não que houvesse essa integração entre eles. Então, a gente já sabe que está errado, tá? Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Olha só, a gente falou aí de várias regiões integradas, então é claro que está havendo ampliação das trocas econômicas. E falamos aí de alguém, né, crianças iraquianas, que estão perdendo o direito de se deslocar e tal, né? Então está tendo uma seletividade dos fluxos populacionais. Né? Então essa é a resposta certa, tá? Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. Intensificação do controle informacional ficaria bem esquisito, porque estaria falando sobre o controle de informação de modo geral, né? Dessa rede de comunicação. Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. O aumento da circulação mercantil poderia até ter sentido, agora, desregulamentar o sistema financeiro seria algo que não estaria de acordo, né? Porque o sistema financeiro faz parte dessa conjuntura. Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. A descaracterização de identidades nacionais é verdade, agora protecionismo não. Protecionismo é a mesma coisa lá da primeira situação, seria criar barreiras alfandegárias, impedindo que produtos de um país cheguem ao outro. E isso não é o que está acontecendo uma integração, uma globalização, uma terceirização, tá? É um processo de mundialização, ok? Vamos para a próxima. Agora chegamos ao ano de 2014, tá? Essa é bem interessante, essa questão. Ao deflagrar-se a crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. A produção que se encontrava em altos níveis teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933.
ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 e 1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. Está falando aqui sobre o Brasil, tá? A crise de 1929 e os efeitos aqui no Brasil. Que efeitos foram esses, né? Vocês viram aí que o Brasil produzia café e agora perdia os créditos. O governo muitas vezes era o grande credor, porque era ele que comprava a produção muitas vezes para manter os lucros dos cafeicultores. Só que agora os créditos estavam diminuindo devido à crise de 29. E os Estados Unidos paravam de importar o café brasileiro. Então o negócio estava complicado, né? Mas o Brasil é um país bom de crise, tá? O que o Brasil fez? Como que o Brasil aproveitou dessa crise para se beneficiar? Então, uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi bem interessante, tá? O Brasil aproveitou os lucros do café, tá? Juntamente com a crise, ou seja, entendendo que era preciso variar a produção, e ele passou então a desenvolver uma política industrial, ele incentivou a indústria, letra D, tá? É uma questão bastante interessante. Sobre a questão da mão de obra imigrante, ali da letra C, o Brasil já tinha isso como uma marca, né, bastante forte. A atração de empresas estrangeiras não era uma marca do Brasil, continuou sem ser nesse período, porque o Getúlio Vargas era muito nacionalista, né, e o Getúlio Vargas vai assumir dali para frente. Financiamento de pequenos agricultores, de modo geral, eram grandes fazendeiros, né, que estavam no topo aí, então não tinha muito sentido esses pequenos agricultores. E regulamentação do sistema fundiário menos ainda, né, ou seja, seria diminuir essas fazendas produtoras, isso jamais iria acontecer, porque o governo é preso a essas elites, né. Próxima questão. Já vamos para o ano de 2015. Essa questão é bastante interessante. Ó. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Observaram que o carro ele é fabricado por uma série de países, componentes produzidos em diversos países e tal. Só que no final aparece ali uma marca, né? Mas viu que é uma teia global. Isso é bastante interessante, né? Isso faz parte desse sistema terceirizado que a gente falou. Produz as peças em determinados locais para baratear a produção. Tá? Então, um sistema aí baseado aí no toyotismo, né? Vamos ver então agora o que a pergunta quer saber, né? A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de, ou seja, para conseguir uma produção tão integrada mundialmente, é preciso o quê? Linhas de montagem e formação de estoques. Naturalmente, isso não explica nada disso aí, né? Porque a linha de montagem e a formação de estoques é característica do sistema fordista. Só que essa descentralização que a gente está vendo aí é característica do sistema toyotista. Tá? Então já está fora do contexto. Empresas burocráticas e mão de obra barata. Mão de obra barata de fato, viu? Porque essas empresas vão para alguns locais onde a mão de obra barata existe, mas não necessariamente, né? Empresas burocráticas. Fica um negócio um tanto vago, né? O que seriam empresas burocráticas? Que realiza só essa parte de organização, já ficou bastante vago, né? Controle estatal. Olha bem, se tem toda essa situação entre vários países, não pode ter controle estatal, né? Agora, a infraestrutura consolidada em algumas regiões pode até ser verdade, né? Organização em rede e tecnologia de informação. Olha bem, é uma rede, é uma teia. Então, é lógico que tem organização em rede. Tecnologia de informação é a comunicação entre todos eles, né? É uma constante rede de comunicação. Então, essa é a alternativa correta, né? Gestão centralizada e protecionismo econômico. Protecionismo zero, porque protecionismo, como eu falei para vocês, é uma questão de cada país proteger o seu mercado. E aí não, aí é uma integração entre todos eles. Não tem esse negócio de proteger, né? Certo? Próxima, questão de 2016. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição da renda.
Exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerante às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combina-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força do trabalho. Observe que ele falou de uma característica muito legal, que é o just-in-time. Isso é uma característica do sistema toyotista, que é a produção imediata, de acordo com a demanda, tá? Sem formação de estoques. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações ou seja, as transformações explicam essas mudanças, né, que ocorrem, ou seja, as situações que estão afetando emprego e renda, né? Então, essas transformações podem ser explicadas de que forma? Crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. Crise bancária sempre gera outras crises econômicas, né? Porque os bancos aqui seguram a ponta financiando aí as empresas, né? Inovação toyotista e a regulamentação do trabalho formal tá dentro da questão do toyotismo mesmo, como eu falei, né? Aí a questão do just in time, né? E regulamentação do trabalho formal, aí tá falando do trabalhador que vende lá no estádio tal. Será que é um trabalho formal? Dificilmente, né? Impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. É claro que tem impacto das tecnologias e está modificando aí as estruturas produtivas, né? Emergência da globalização e a expansão do setor secundário, né? Globalização, é lógico que sim, porque a globalização está dentro desse contexto, né? Expansão do setor secundário. O setor secundário seria o quê? O da indústria, que também é claro que está dentro desse contexto aí, né? E nós vamos ter a diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior. Nós acabamos de ver que as pessoas podem trabalhar vendendo refrigerante, né? Então, como que eu posso trabalhar com a ideia de que é preciso um diploma superior aí para trabalhar, né? Então, é uma questão bastante interessante quando a gente fala sobre essa questão de exigir um diploma superior para vender refrigerante, né? Então, eu acho que não pode estar de acordo. Bom, então, de modo geral, qual a alternativa que se encaixa melhor? É a C, que está falando das tecnologias, né? E as modificações na estrutura produtiva, que é baseada lá no just-in-time, ou seja, graças a essa produção sob demanda, é possível que aconteça todo esse tipo de trabalho, né? Então, é o impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. Essa questão, as alternativas são muito... elas não são muito claras, né? Confunde um pouquinho, mas como eu falei, na letra A, crise bancária a gente já descarta, porque, como eu falei, se tem uma crise bancária, nós vamos ter uma crise econômica, né? Inovação toyotista, beleza, só que a regulamentação do trabalho formal, a pessoa trabalhando na rua não é um trabalho formal, né? A C, como a gente falou, que é a correta, ok. Aí a D, emergência da globalização também está correto. Expansão do setor secundário. Não necessariamente fala sobre isso, mas também não está totalmente fora, né? Diminuição do tempo de trabalho é a necessidade do diploma superior. O diploma superior está zero porque, nesse caso, a gente está vendo as pessoas trabalhando de forma informal ali, sem precisar de nada disso, né? E aí, então, nós temos a nossa questão, então, respondida, né? Agora nós vamos para a nossa última questão. Acredito que seja a última questão mesmo. Tá? Ela fala sobre o New Deal, que é, na verdade, o novo acordo, umas ideias aí baseadas no economista John Maynard Keynes, por isso o nome keynesianismo. Tá? O New Deal é um novo acordo, foi uma ideia surgida para tirar uma política econômica criada lá pelo governo americano para tirar os Estados Unidos da crise de 1929. Tá? Foi aplicado principalmente a partir de 1933, que foi o período ainda que a crise ainda estava no auge, e aí a partir daí então os Estados Unidos começam a sair um pouquinho dessa crise, né? Que os países vão sair definitivamente com a Segunda Guerra Mundial. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários,
e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Observa que o New Deal traz aí uma política totalmente diferente do liberalismo, tá? Primeiro, observa que é o governo que vai interferir em todos esses processos, tá? Controle de preços e da produção, né? Valorização de salários, geração de empregos, né? Como fala aí a questão do poder aquisitivo das massas, é isso, né? Salário mínimo para as pessoas, então gerando emprego e tudo mais. Então o New Deal ele trazia essa ideia. Então o New Deal ele propunha, né, tirar o país da crise a partir do investimento do governo. Então era intervenção do Estado na economia, tá? Diferente do liberalismo que pregava a não intervenção do Estado na economia, tá? O Estado mínimo. Aqui é o Estado que interfere, o Estado vai regulamentar tudo isso que a gente viu no enunciado ali, né? E aí então nós temos um sistema intervencionista. Nesse caso, como que o governo interfere? Ele, como eu falei, a principal intervenção do governo vai ser através da criação de obras públicas para gerar emprego, criação de assistências, como por exemplo a seguro-desemprego, salário mínimo e tudo mais. E claro, vai socorrer aí os bancos também com empréstimos e algo do tipo, né? Então vamos ver aqui como se configura essa questão. Tendo como referência os condicionantes históricos do entre guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam a flexibilizar as regras do mercado financeiro, fortalecer o sistema de tributação regressiva, introduzir os dispositivos de contenção creditícia, racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Então, como eu falei para vocês, todas as alternativas aqui trazem alguma situação que poderia, digamos, gerar alguma dúvida. Mas, se você entender como estudando, você realmente vai ter essa ideia que o New Deal é uma ideia de intervenção, tá? Uma ideia criada aí pelo economista John Maynard Keynes, por isso chamado de keynesianismo. Então, esse New Deal, o novo acordo, propunha a intervenção do Estado na economia, tá? Então, era fácil você acertar se você tivesse esse conceito, que está trabalhado nos outros vídeos que a gente propôs para vocês, ok? E aí então, gente, a gente chega ao fim, ficou muito longo, mas era melhor do que fazer dois, eu acredito que é melhor assim. E eu espero que vocês de fato possam assistir e entender, e que isso possa ajudar vocês, que essa é a ideia, tá? Ok, muito obrigado pessoal, tchau. Nos vemos em outras ocasiões aí, em outras situações próximas.